Você se sente insatisfeita com a sua vida, com o seu relacionamento, com a sua sexualidade? Você está sem energia, pouco consegue levantar e encarar o seu dia a dia? Você fica naquele marasmo, custa ter energia para fazer suas coisas, para olhar sua agenda, para se comprometer, para ter aquela libido, aquela energia forte que te faz motivar para tudo na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade e equilíbrio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres de Atitude. Eu sou terapeuta há 29 anos e eu costumo ouvir no meu consultório mulheres como você, como eu. Então, eu vou te ensinar como você pode desenvolver sua sexualidade e liberar o seu desejo e ter vontade de viver e ter equilíbrio, porque é importante pensar que sexualidade e libido não é simplesmente o ato sexual, porque a mulher gosta de reclamar. A mulher em geral reclama e às vezes eu faço isso também. Eu não tenho tempo para mim, eu tenho tempo para todo mundo. E a gente é multilaboral, não é? A gente cuida da casa ou administra a casa, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido. Aí a roupa tem que estar lavada, a roupa tem que estar passada, a comida tem que estar na hora, os filhos têm que estar com todas as tarefas em dia, principalmente em tempo de pandemia, mas muitas vezes a gente esquece de nós mesmas, a gente esquece que precisa de cuidar do nosso corpo, da nossa energia, daquilo que é ser mulher. E muitas alunas me dizem, eu esqueci o que é ser feminina. E depois nós vamos ver nesse vídeo como é importante você revisitar o seu feminino. Então, é essa a tônica geral da vida das mulheres. Nós, mulheres, costumamos reclamar muito da nossa falta de tempo. E com isso, quando nós não temos tempo para nós mesmas, nós não temos coragem, nós não temos equilíbrio, a gente fica nervosa à toa, não é mesmo? E você acontece isso também com você? Muitas vezes acontece comigo. Só para dizer que eu sou como você. Então, vejam só. É importante nós prestarmos atenção o que nós fazemos com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso lazer, com a nossa sexualidade, porque a falta de uma sexualidade, ela desequilibra a gente. Então, vejam só, tem uma pesquisa que eu li há algum tempo atrás sobre aquilo que é importante para nós mulheres, para a gente se sentir satisfeita sexualmente. E sabe o que a pesquisa conclui? Para nós termos uma satisfação sexual gostosa, plena, para a gente curtir a sexualidade, nós precisamos de um relacionamento com afeto, com carinho, com intimidade, com tempo, né? Com tempo disponível para a gente se dedicar, e também que nós precisamos de sentir atração pelo parceiro. Mas tudo isso, gente, tem a ver com a possibilidade de ter chamego, com a possibilidade de, em outras palavras, em simples palavras, abrirmos espaço na nossa agenda para a sexualidade. Porque aquela mulher ou aquele casal, independente de que seja um casal heterossexual, homossexual, bissexual, até assexual,
é importante que se abra a agenda para a sexualidade. E na minha experiência de 29 anos como terapeuta, eu preciso dizer algo muito importante para você. Escutou isso aí, Veta? Veja só. Sexualidade é para a humanidade inteira, independente que seja homem, mulher, transexual, travesti, ou que você esteja num relacionamento homossexual, heterossexual, bissexual. Isso é a sexualidade. Aliás, hoje em dia o termo mais adequado é as sexualidades. Então, independente de como é que você se situa, é importante saber que sexualidade é para a humanidade inteira, não só para a humanidade inteira, independente da sua identidade sexual e também da sua orientação sexual, como também é para qualquer idade. Eu ouço mulheres reclamarem que ficaram mais velhas e não têm tanto apetite sexual. Então, gente, é preciso desmistificar isso. A sexualidade é para a vida inteira, ok? Então, quero contar uma história para vocês. Como eu e meu marido gostamos muito de ir a museus, então, alguns anos atrás, nós estávamos em Paris e resolvemos ir ao Museu Dalí, do Salvador Dalí, que fica em Montmartre, em Paris. Então, lá chegando, gente, eu me deparo com uma escultura que me chocou, que me impactou. E eu vou dizer para vocês por que essa escultura me tocou tanto, a ponto de eu estar aqui falando para vocês. É uma escultura de uma mulher em chamas. O título dela é Uma Mulher em Chamas. E é uma mulher em tamanho natural, uma escultura em bronze dourado. E sabe o que me tocou nessa escultura? Trata-se então dessa mulher em chamas. Então, uma mulher sem rosto, ok? Tinha o rosto dela, era uma mulher inteira, mas o rosto não apareciam olhos, nariz, boca. Então, simbolizando a mulher, uma mulher sem face. E aí a face você coloca. A face pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser da sua amiga, da sua irmã. Entende, Veta? É isso aí. Aquela escultura lá de Paris, que eu amo de paixão, que eu até já te contei, aquela escultura representa a mulher. Então vejam só, gente, uma escultura de uma mulher que tem chamas nas costas. Nas suas costas, a mulher tem chamas que sobem pelas costas. E essas chamas representam o desejo, a intensidade do desejo sexual. Só que vejam só que contradição. Na frente da mulher, dessa escultura tão tocante, na frente a mulher tem 9 gavetas. Então, essas gavetas da mulher, elas podem representar o mistério do desejo. Então, que desejo é esse, não é? Escultura contraditória. Uma mulher bela, sem rosto, mas com essas chamas nas costas, mas na frente ela está engavetada. 9 gavetinhas. Então, vejam só, o que será que esse pintor, escultor, Salvador Dalí, muitíssimo conhecido no mundo inteiro, o que será que ele quis dizer com essa escultura da mulher em chamas? É uma mulher em chamas, essas chamas sobem pelas costas da mulher, mas a mulher se engaveta. O que será que ele quis dizer? Será que ele quis dizer que o desejo da mulher é tão intenso,
que a mulher engaveta o seu desejo, que a mulher tranca o seu desejo, só fazendo uma entrevista com Dali. Mas como não é possível fazer uma entrevista com Dali, porque ele não se encontra mais aqui, é importante a gente pensar sobre isso. E eu pergunto para você que está aqui me ouvindo, e eu me pergunto a mim mesma também, você acredita que nós mulheres temos esse desejo forte? E você acredita também que nós trancamos o nosso desejo de tal modo que ele fica abafado? E aí, outra interpretação é o seguinte: nós temos desejo, porque caso contrário não estaríamos vivas. Todos nós temos desejo. O problema é que muitas vezes a gente não assume que tem desejo. Mas tudo bem. Vejam só, o Dali intui isso. A sua experiência com mulheres, na sua própria vida, sua observação, sua leitura, sua vivência, ele coloca lá essa mulher. E aí, o que importa isso para nós aqui, gente? Importa que eu estou fazendo uma pergunta para você. Quero te fazer essa pergunta. Como são as suas gavetas? Você também, mulher, que está aqui me ouvindo, você que está ouvindo aí, que me deu esse risinho e que está achando que esse vídeo é para você, de repente é assim, é para você. Então, quais são as suas gavetas? Quais são as suas dificuldades que você apresenta quando vai soltar o seu desejo? E é muito importante lembrar o seguinte: se você é tão jovem quanto eu, você deve ter escutado, você deve ter aprendido na sua vida, na sua infância, que desejo é pra gente abafar, que a gente não pode demonstrar desejo, porque nós seremos julgadas e tantas coisas mais que está no imaginário da cabeça das mulheres. Então, se você é jovem como eu, deve ter escutado que precisa abafar o seu desejo. Mas, se você é jovem há menos tempo do que eu, você deve ter escutado sim que pode soltar o seu desejo e que até precisa soltar o seu desejo. Porque se você não solta o seu desejo, como você pode lidar com o seu desejo? Então, vejam só, o que eu estou querendo dizer com isso? Que conforme a nossa educação, conforme o tempo que a gente nasceu, viveu e que tipo de educação nós tivemos, nós vamos nos abrir para a sexualidade ou nós vamos nos fechar. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta e veja só, e seja honesta, responda para si mesma e para mim. Como é que você lida com sua sexualidade? Será que você é uma jovem com cabeça de idosa ou você é uma idosa com cabeça de jovem? Bom, não sei que idade você tem, mas o meu desejo, a minha vontade, a minha intuição é que você, independente da sua idade, se você tem 30, 40, 50, 60 ou 70 anos a mais, é que você tenha uma cabeça jovem, porque é a jovialidade, é aquele frescor da juventude que vai te ajudar a você ter liberdade para viver a sua sexualidade, independente de você ser solteira, casada, viúva, separada, sem relacionamento. Porque, gente, esse é um tabu que nós precisamos de soltar, liberar, porque ele já não nos representa mais. Ele não representa mais a mulher do século XXI,
Porque a mulher do século XXI, como você, como eu, como tantas pessoas que vão ouvir esse vídeo, a mulher do século XXI, ela tem consciência do seu desejo. Ela tem consciência de que pode soltar o seu prazer, que não precisa ficar embutida. Não precisa ficar presa, não precisa ficar prisioneira da sua cultura ou daquilo que você ouviu dos seus pais, da sociedade, da cultura, da religião, gente. Vocês me desculpem, mas a religião costuma cercear a liberdade sexual das pessoas. E aqui vai um recado para todas as pessoas que educam mulheres e homens hoje. Sexualidade precisa ser vivida com responsabilidade. Eu assumo isso, eu creio nisso e é o que eu quero expandir. Mas cercear a liberdade dos jovens, isso sim, no meu entender, é o maior pecado que se possa fazer contra a humanidade. Porque nós somos corpo, alma, espírito, mente. E se nós cerceamos a nossa liberdade, cerceamos uma necessidade básica muitíssimo importante do ser humano. Então, não se deve, pelo menos esse é o meu conceito, esse é o meu pensamento de hoje. E eu não fui sempre assim não, viu gente? Tem toda uma história aí para eu ter chegado aqui. Então, vejam só, mulheres como você, como eu, você não precisa mais cercear sua liberdade sexual. Você precisa, nós precisamos, eu preciso, você precisa, ela precisa, todo mundo precisa. Porque é a humanidade que precisa de sexo. Porque muitas vezes a falta de assumir a sexualidade como algo gostoso e prazeroso traz inúmeros bloqueios. E não só na sexualidade, mas a mulher que bloqueia a sua sexualidade, ela se bloqueia na vida, ok? Ela fica sem criatividade para tudo na vida. Ela é aquela mulher sem energia, aquela mulher que aceita tudo, aquela mulher que não tem vibração, não tem tônus erótico. E aquela pessoa que não tem tônus erótico, ela não sabe se colocar na vida, ela não sabe ser ela mesma. E meu desejo para você neste vídeo é que você compreenda que a sexualidade faz parte da vida e tem a ver com o nosso, ela influi no nosso equilíbrio como um todo. Olha, para você desenvolver bem a sua sexualidade e ter equilíbrio na vida, você precisa, assim como eu, você precisa sentir a vontade com seu corpo. Precisa sentir a vontade com a sua identidade sexual, com a sua orientação sexual. Você precisa conhecer seu corpo de tal modo que você saiba onde é que você tem mais prazer. Você precisa também se soltar para o seu prazer, para o seu gozo. E também soltar o seu gozo com o seu parceiro ou a sua parceira. Gente, porque, vejam só, lembrando da escultura do Dalí, a mulher com desejo tão forte que fica incendiada de desejo,
mas ela tem as gavetinhas na frente do corpo e ela se tranca. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir essas gavetas. Você que está aqui me ouvindo, Iveta, você precisa abrir as suas gavetas e se liberar. Por quê? Se a gente deixa todas essas nossas gavetas fechadinhas, com chave e tudo, quiçá alguém trancou tanto suas gavetas que te impedem ao gozo, que você jogou a chave fora. Então, vejam só, gente, não dá para você trancar a sua gaveta do gozo e jogar fora a chave, porque de repente, quando você tem uma gaveta trancada, às vezes você tem que ir lá e abrir a força, não é mesmo? Então, vejam, isso é só uma força de expressão. Abram suas gavetas. Você não precisa ficar fechadinha, trancada, porque isso é vida, gente. Isso é energia e você pode se energizar. Você não precisa trancar o seu corpo. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês um passo a passo de como você pode desenvolver a sua sexualidade com equilíbrio. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: você precisa se conscientizar de que sexo é bom. Sexo é bom, sexo é para a humanidade inteira, independente da sua raça, do seu partido político, da sua idade, do seu estado civil. Então, sexo é para a vida inteira e é para todo mundo, inclusive para você. Olha, é importantíssimo você seguir esse passo a passo. Tire da sua cabeça essas caraminholas de achar que sexualidade é só para uma determinada idade, é só para os jovens, que a pessoa a partir de uma certa idade, que já não vai ter mais filho, não precisa mais de sexo. Gente, tudo isso são caraminholas que colocaram na sua cabeça. E você não precisa mais disso. Então, tire tudo aquilo que está na sua cabeça. Tire essas caraminholas da sua cabeça que te falam que você não pode mostrar desejo, que você não precisa mais de sexo porque não vai ter mais filho. Gente, tudo isso são caraminholas. Então, assuma que em qualquer idade, em qualquer estado civil que você esteja, você tem o direito de ter sexo. Por quê? Porque se você tem uma sexualidade gostosa, equilibrada, você vai ter mais energia, você vai ter mais equilíbrio, você vai ser menos irritável, você vai ser menos nervosa. E por quê? Gente, porque a sexualidade libera os nossos hormônios do prazer. E os hormônios do prazer, eles distensionam a vida da gente. Sabe aquele momento que você está nervosa, irritada, que a vida está complicada, que você não sabe por onde começar? Comece por você. E aí é o segundo passo. Descubra onde você tem prazer. Descubra qual é a parte do seu corpo que te dá prazer. Então se cuide, sinta-se, tome um banho gostoso, esteja bem com você mesma, se toque da maneira que você quiser, porque se você conhece no seu corpo o tipo de toque que você precisa e o tipo de aperto ou o tipo de soltura, você vai poder também dizer isso para o seu parceiro, ok? Então vejam só,
Curta um tempo com você. Saiba onde é que você tem prazer. Porque se você se conhece, você pode depois dizer para o seu parceiro ou para a sua parceira onde é que você curte mais ser tocada. Terceiro passo, gente, fantasie. Seja criativa. Porque, gente, muitas mulheres, e eu imagino que você também, Iveta, possa se imaginar que é pecado fantasiar. Meu Deus, não tem nada de pecado fantasiar. Fantasiar, ser criativa, faz a gente soltar a imaginação. E quando você solta a sua imaginação, nós podemos saber aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que você tem vontade de fazer. Porque se você abafa, se você não pensa no que você quer sobre sexualidade, qual a posição mais gostosa, qual a posição que te excita mais, você, quando tiver com parceiro, você não vai saber se comportar, vamos dizer, você não vai saber fazer nada, né, quando você estiver na hora H. Então, esse terceiro item é muito importante. Fantasie. Porque se você fantasia, você dá asas à imaginação, você solta a sua criatividade, você fica em paz com você mesma. Então, nada de achar que também fantasiar não pode. Essa deve ser uma das gavetinhas, não é mesmo? Então eu não posso soltar o meu desejo, eu não posso falar do meu desejo, eu não posso fantasiar. E aí eu fico pensando, o que você pode então, menina? Você pode sim, independente se você está solteira, se você está casada, se você está viúva. Porque sexualidade, em primeira instância, em primeiro grau, é para você se satisfazer. Agora, se você fantasia, se você fica sabendo o que você gosta, você vai poder ter um desempenho sexual gostoso, natural, porque você já pensou nisso, você já alimentou. E é tão importante, tão interessante, gente, que quando você fantasia, quando eu fantasio, eu libero o meu corpo, eu me preparo para estar com alguém. Então, o perigo de não se fantasiar, porque você pode me perguntar, Celisa, fantasiar para quê? Não gosto disso não, eu acho horrível, eu acho esquisito. Gente, não tem nada de esquisito, não tem nada de horrível. E, além disso, não tem nada de pecado. Porque se você fantasia, você se solta no embalo da sexualidade. E isso é natural. E você vai poder, você será mais espontânea, porque você já pensou nisso. Não é mesmo? Quando nós nos preparamos para uma festa, a gente não fica pensando, se imaginando como é que você vai estar, que roupa vai usar, se bem que na sexualidade é o contrário, né? É como tirar a roupa. Então, você prepara, a fantasia te prepara para a sexualidade, porque a fantasia descomplica o sexo. E a coisa mais importante na vida é a gente descomplicar o sexo, porque o sexo é espontâneo, o sexo é natural, o sexo é instintual. Então, fantasie com tudo que você tem direito. Fantasie nas posições que você quer, nos lugares que você quiser. Pode ser na montanha, pode ser na piscina, pode ser na cachoeira, pode ser na praia, pode ser na sua casa, em vários cômodos da sua casa. Não precisa ser necessariamente todo dia, toda hora, sempre a mesma vibe. Então,
Fantasia, menina. Fantasia, não tenha medo da fantasia. Quanto mais você fantasiar, você vai se sentir mais livre, mais autêntica e mais espontânea, porque quando chegar a hora, seu corpo vai se soltar. Então, não precisa ter medo de fantasiar, ok? Porque a fantasia também vai liberar o seu corpo, vai preparar o seu corpo e você vai ficar lubrificada para o ato sexual. Então, solte a fantasia, moça. Solte, não tenha medo. E depois me conte como é que aconteceu com a sua vida quando você resolveu fantasiar mais e soltar mais. Então, depois de fantasiar, né, e fantasie com tudo que você tem direito, solte o seu gozo. Porque veja, tudo isso que nós estamos falando é uma preparação para o gozo. E por que gozar é importante? Gente, o gozo é importante porque ele faz parte da revitalização do seu corpo. Para você se revitalizar, você precisa ter consciência do seu desejo, fantasiar e soltar o seu gozo. E quando eu falo solte o seu gozo, se você quiser, se você for muito tímida, se você estiver toda engavetada, se o seu sexo for como aquela escultura do Dalí, vamos abrir cada gaveta e você tem a chave. Porque se você destrancar cada gavetinha dessa, pensa, o seu desejo vai poder incendiar o seu corpo e o seu corpo vai ficar com tônus. E o tônus vital é aquilo que nos dá energia para a vida toda. Então, o quarto passo é você soltar o seu gozo. Você foi caminhando até aqui, chegou na hora do gozo. Não feche a gavetinha do gozo. Ao contrário, abra a gaveta do gozo. Porque o gozo te dá prazer. A partir do seu gozo, do seu orgasmo, você libera uma cadeia de hormônios. E você sabe quais são os hormônios? Depois você pode entrar mais a fundo nisso. Você pode pesquisar a importância de liberar hormônios. É a serotonina, a dopamina, as endorfinas e a ocitocina. Todos esses hormônios, gente, do prazer, eles são liberados no ato do orgasmo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Você pode soltar o seu gozo consigo mesma, naquela masturbação gostosa, naquele toque carinhoso, depois de um banho gostoso, de um creme gostoso que você passou no seu corpo delicadamente. Tem mulheres que não sabem passar creme no corpo ou ficam surpresas de como é gostoso passar um creme. Gente, isso é básico do básico do básico. A gente não passa creme até nos bebês, quando nascem, para bebê já tem a pele gostosa. E nós, quando temos criança pequena, passamos creme para revitalizar. E aí a mulher, a partir de um certo ponto na vida, não passa creme. Eu não entendo isso. Então, você está preparada para soltar o seu orgasmo. Então solte o seu orgasmo, porque você já se preparou no passo a passo para chegar ao orgasmo. E aí você chegue, libere com gosto, gente. Tire as caraminholas da cabeça, lembra do que eu já falei? Então libere seu corpo para gozar.
Libere, você tem direito de gozar, você tem direito de ser feliz. Então, não se aprisione. Abra a gavetinha do gozo. E um quinto passo importantíssimo, quando você já aceita seu corpo, aceita seu desejo, você tira essas caraminholas da cabeça de que sexo é pecado, de que sexo é só para jovem, solte, manda embora, liberte essas caraminholas, você não precisa delas. Então você fantasia, você se toca com prazer e você libera seu gozo. E quando você aprender a liberar o seu gozo, você consegue liberar o gozo com o seu parceiro. Aí, gente, é o suprassumo da sexualidade bem desenvolvida e bem equilibrada. E no ato sexual, na atividade sexual, você e seu parceiro ou sua parceira, você se dá. Vocês dois, vocês duas se dão uma à outra, um ao outro, ok? Então, gente, isso é amor, isso é prazer, e sexualidade é a conexão que você tem consigo mesma e com o parceiro ou a parceira. Então, toda essa sexualidade que nós estamos falando aqui, que sexualidade é equilíbrio, é para você se liberar nesse momento, o momento do clímax, o momento do abraço sexual. É quando a pessoa se abre para se dar um ao outro. E nós precisamos dessa energia sexual incrivelmente. Nós precisamos dessa energia sexual para podermos realizar tudo que nós precisamos na vida. A pessoa de bem consigo mesma e com sua sexualidade, ela é equilibrada. Ela desempenha as funções cognitivas super bem, ela sabe pensar, ela sabe conversar, ela sabe se colocar, numa reunião ela tem planejamento, é uma pessoa íntegra, entende? Entende? É simples assim. Você tem uma sexualidade bem desenvolvida consigo mesma, se você conhece seus pontos fortes no seu corpo para liberar o prazer, você vai ter energia para a vida inteira. Escute o que eu estou falando e depois me conte, ok? Então vejam só, é tão simples isso. É o seu instinto que você põe, que você deixa aflorar. Agora, se você engaveta a sua sexualidade, se você tem essas caraminholas que ficam te dizendo coisas que você não deve fazer, aí é um problema seu. Aí é você consigo mesma. Agora, se você segue todos esses passo a passo aqui que eu estou te dizendo, você verá que a sua vida vai entrar num outro nível. No nível, sabe de quê? No nível de equilíbrio, no nível de desejo assumido, porque a mulher que assume o seu desejo, eu não estou falando só de desejo sexual, a mulher assume o que quer, a mulher se assume como pessoa íntegra, que pode ser aquilo que ela deseja ser. Então, gente, vamos acordar essas belas adormecidas, você bela adormecida, que está aqui diante de mim, me ouvindo, acorde. Acorde para a vida, porque sexualidade é vida e porque não é pecado. Nós não teríamos sido feitas desse modo se fosse pecado, se fosse para evitar, se fosse para negar. Então, não precisa negar a sua sexualidade. Por quê? Porque ela é vida. E assim será.
Gente, eu vou apresentar para vocês um caso clínico, para vocês verem, para você que está me ouvindo, perceber como a sexualidade da mulher é muito importante. Independente se você é heterossexual, homossexual ou se você é transexual, a sua sexualidade é muito importante. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma cliente que eu chamei de Marina. Isso não é o nome dela, é um nome fictício. Então Marina era aquela mulher profissional, top, top, top. CEO de sua própria empresa, ela era aquela mulher dinâmica, resolvida, determinada, objetiva. Numa reunião ela dominava, então era aquela profissional top. E ela tinha um nível de exigência tal que ela queria ser, que o desejo dela, o ideal dela era ser perfeita na empresa. E ela era o tipo da pessoa que todo mundo queria como sócia, porque era top mesmo, objetiva, determinada e proativa, que era um furacão de mulher na empresa. E também em casa ela queria ser a melhor mãe, melhor dona de casa, dispensava funcionários, funcionárias e sabe aquele tipo de mulher assim, deixa comigo. E aliás, o pessoal falava, quer alguma coisa? Está precisando de ajuda? Fala com a Marina. Então, gente, só que com tudo isso que ela fazia na sua vida, ela não tinha tempo para ser mulher. E o que é isso? Ela não tinha tempo para se cuidar, ela não tinha tempo para curtir uma música, ela não tinha tempo para fazer unha, para ter cuidados pessoais. Aquela mulher assim, murcha, sem energia. E aí, o que aconteceu? Como ela não tinha tempo de ser mulher, como ela abafava todos os seus desejos, ela não tinha lazer, não tinha nada, ela adquiriu uma doença. Devido ao estresse constante em que ela vivia, ela adoeceu. E ela só me procurou porque estava preocupada com a doença, porque foi dito para ela que essa doença poderia evoluir. Então ela foi para a terapia não para desenvolver o seu lado feminino ou a sua sexualidade, é porque a doença começou a preocupar a Marina. Então, devagar, nós fomos trabalhando as suas caraminholas, aquilo que ela aprendeu, o que é ser mulher. Então, ela não tinha tido exemplos femininos, referências femininas na sua vida. Então, ela foi desenvolvendo, foi enchendo a cabeça das caraminholas. Então, a terapia foi um modo dela ir deixando ir embora todas essas caraminholas e tudo aquilo que a impedia de ser mulher. Então, ela foi percebendo que para ser mulher, ela precisava não só de ser competente, como ela era na firma, ou uma excelente dona de casa, mas ser uma esposa mais doce, mais amável, de ser uma mãe mais acolhedora, porque o que era para fazer, ela fazia, ela dava conta. Agora, essa feminilidade, esse acolhimento, essa capacidade de estar com o marido ou com os filhos, ela não tinha. E aí, o que aconteceu? Ela foi se dando conta do que ela precisava fazer e ela foi tirando essa carapaça, essa armadura de muito durona, de muito competente. Então, porque muitas vezes a gente vai para o mundo com esse modelo masculino. Tem que dar conta, tem que ser eu. Quando, na verdade, o que está faltando para a mulher muitas vezes é justamente o ser feminina, ou até ser frágil, o ser vulnerável. E ela, então, Marina, começou a aprender esse lado feminino
e soltar a mulher que estava trancada nela, a mulher que estava adormecida ou que estava trancada nessa gavetinha. Ela começou a se soltar, a se amar mais, a se gostar. Então foi lindo ver o desabrochar da Marina, ok? E vocês podem me dizer, ah, Celisa, eu tenho 53 anos, eu sou muito reprimida sexualmente, sexualidade para mim já passou. Eu digo, se você é reprimida, se você está com sexualidade engavetada, é hora de abrir a gavetinha da sua sexualidade e de se deixar desabrochar. Porque é só você que tem a gavetinha da sua vida, da sua sexualidade. Você pode reaprender a ser mulher, a ser feminina, a ter vontade, desejo, a ter energia para a vida. Então, veja só, o fato de você estar com 53 anos, você não deixou de ser mulher. Então, reavive essa mulher que existe em você. Veja só, você pode soltar, você tem direito de desenvolver a sexualidade, você tem direito de ser feliz, você tem direito de acordar a mulher que existe em você. Outra pessoa pode me dizer, eu estou vendo aí, eu estou olhando para você e estou pensando, você diz para mim o seguinte, ah, eu até que sou mais solta, meu parceiro é travado, ele teve uma educação, meu parceiro teve uma educação muito rígida, ele é travado. Aí eu quero te dizer, mas se ele é travado e você não é, menina, se você não é travada, você pode reativá-lo, você pode dar vazão à sua sensualidade, ao seu desejo, porque veja só, quando a mulher assume o seu desejo, ela também incendeia não só seu corpo, como também ela incendeia o parceiro. Fica a dica, se você é travada, se solte. Mas se é ele que é travado, se solte também, porque você vai poder incendiar o seu parceiro, ok? E você também pode me dizer, ah, Celisa, para que tudo isso? Eu já tive os filhos que quis, não preciso mais disso. Olha, minha amiga, escreva aí no seu caderninho. Quem não usa a sua sexualidade a vida inteira fica engavetada, fica infeliz, fica casmurra, fica mal-humorada. Então, vamos lá. Qual é o jeito errado de desenvolver a sua sexualidade e a sua sensualidade e com isso ter equilíbrio? É você ficar culpando o outro. É você dizer, ah, ele não tem iniciativa, ah, eu não tenho parceiro que me dá tesão. Mas e você? Solte a sua tesão, ok? E o jeito certo, gente, de desenvolver a sua sexualidade e ter mais equilíbrio na vida, sabe o que é? É você assumir o seu desejo. Assumir o seu desejo e assumir também que você quer soltar o seu gozo. Esse é o jeito certo de lidar com sua sexualidade e você ter liberdade e você ter equilíbrio na vida. Porque, gente, escreva aí no seu caderninho, escreva aí no seu caderninho. Quem não tem a sexualidade bem desenvolvida, independente se você é solteira, se você é casado, se você é viúva, se você não desenvolve a sua sexualidade, sua vida fica em déficit. O seu equilíbrio cai, a sua energia cai, o seu tônus vital cai, ok? Então, tarefinha de casa, dica. Hoje, convide seu parceiro para ir mais cedo para a cama. Veja um filme gostoso e sensual antes, né?
Se soltem, façam coisas novas, dê vazão à sua sexualidade, à sua sensualidade. Fantasie, mude, saia da rotina, porque a rotina é algo que encarcera a gente, que aprisiona e que engaveta. Então, solte suas gavetinhas, seja feliz, seja autêntica, assuma seu desejo e desse modo você vai poder ter uma sexualidade possante, potente. Você vai se incendiar o seu corpo, o seu desejo, satisfazer o seu desejo e ter um relacionamento gostoso. Te vejo no próximo vídeo.